Hi, good evening. Good evening, guys. How are you? I'm fine. Vou só esperar um pouquinho e a gente começa. Dá um tempinho pro Tá, pessoal chegar. Hi, guys. Welcome. Recording in progress. Hi, guys. Welcome. I'm just waiting the others. Hello, good evening. Good evening. Good evening, guys. I'm just waiting 2 minutes until the others. Okay. Hello, I'm Hello, how here. are you? Hi. Gente, eu vou dar uma mutada em você só pra não dar tumulto aqui. Mas fiquem à vontade para abrir o áudio quando vocês quiserem falar. Quem conseguir abrir a câmera para eu conhecer os rostinhos de vocês. Só não se assusta com o meu, pelo amor de Deus. Imagina. Tô esperando só uns 2 minutinhos até o pessoal acabar de chegar. Okay, guys, good evening, everyone. Ok. Ué? Pessoal, eu vou começar então. A Teacher Vivi vem, ela deve estar chegando por aí.
Eu vou falando qualquer dúvida, vocês podem me interromper. E qualquer coisa que vocês não entenderem também. Vou compartilhar minha tela e vocês me dizem primeiro se vocês estão vendo, antes de eu começar a falar. And see. Okay, perfect. So, welcome to the first class of the IELTS Crash Course. Então, sejam bem-vindos à primeira aula do curso do Crash Course do IELTS. So, my name is Maria. I am 20 years old and I am a VVA teacher for 3 years now. And I work mostly with IELTS exam. Então, meu nome é Maria. Hello, Hi, Vivi, how are you? Welcome. I'm great. Thank you. Hello, everybody. How are you doing? Oh my God. Hello. Am I big now for everybody? I don't know. Yes. Good to receive you here, guys. Eu acabei a aula ali, teacher, com o Made Easy, que é o inglês geral, dos meus mozinhos estavam ali aprendendo bastante. E vim aqui, gente, prestigiar vocês aqui nessa primeira aulinha inaugural, né? A Teacher Maria aí se apresentando, e eu vou me apresentar. My name is Teacher Vivi, and I'm an English teacher for about 20 years now. Maria, seu nome foi mencionado, viu? Na aula que eu estava ali com os meninos Made agora. easy. Esposa do Evandro falando, Vivi, esse curso que a Maria faz, o Evandro fez o ano passado. Ele fez as 6 semanas de curso e fez a prova do IELTS. Foi batata, conseguiu a nota e agora a gente só está esperando o consulado liberar o visto. Então, gente, deixa eu ver quem está aqui com a gente. Ai, meu Deus, espera aí. Pedir aqui, diminuiu a tela que eu não consigo tirar mais. Gente, a Teacher Maria, ela é uma teacher muito inteligente, sabe? Eu não sei como que ela faz isso, mas ela tem uma capacidade de interpretação e de resumo da informação. E isso aí, gente, ajuda vocês demais. Por quê? Porque ela vai pegar uma informação desse tamanho, um conceito deste tamanho, vai resumir em poucas palavras para te dar toda a capacidade aí de se dar bem na prova, né, Maria? Estou falando errado, Yes, Maria? não. Pois é. Então, gente, não percam essa oportunidade de fazer a prova de fazer a prova do IELTS ou do CELP, né, Maria? A gente meio que aborda os dois agora, porque a diferença entre um e outro, ela assim, tá minúscula. Claro, o IELTS ele é um pouco mais exigente do que o CELP, mas vocês vão perceber que o mesmo treinamento que vocês vão ter para o IELTS, ele vai servir para o CELP. E outra coisa, gente, é o seguinte, pô, vamos supor que o IELTS ali na fala, ele tenha 3 etapas, vocês vão ser treinados por essas 3 etapas. O seu é você descrever uma foto. Parando ali com grau de dificuldade, a foto ela é mais fácil do que passar por 3 etapas ali no IELTS, né? Mas, por exemplo, o CELP só faz no Rio de Janeiro. Tem gente que o IELTS vai ser mais próximo da casa dele, tem gente que o CELP vai ser mais favorável para essa pessoa. Quem vai escolher isso vai ser você. Você vai fazer, não, eu quero ir para o Rio fazer o CELP. Não, eu quero ficar em São Paulo mesmo e fazer o IELTS. Então, quem vai decidir é você. E quando for em cada nível, em cada habilidade ali, o skill do speaking, o listening, o writing, o reading, a teacher vai falar as diferenças que tem. No listening não tem muita diferença, né? No reading parece que os textos são um pouco menores. E no writing, ele é o quê, gente? No IELTS ela vai falar ali para gente, que ela vai mostrar as etapas da prova para vocês hoje. Mas no writing nós temos ali
dois textos, né, de X e tantas palavras. No CELP serão textos um pouco menores e um pouco mais informal, tá? Então, ó, Teacher Maria pode assumir aí o seu bastão de novo e apresentar como que vai funcionar. Vai funcionar as etapas da prova e a sua didática para o nosso curso de 6 semanas, que é um crash course, gente. Eu conheço gente que estuda para IELTS 2 anos, vai lá e não faz a prova, não consegue resultado. Teacher Maria, por isso que eu falei que ela é muito inteligente, ó, consegue diminuir a informação e a gente grava a informação pequena, né? Não tem como, muita coisa. E aí você faz um curso aqui com a gente de 6 semanas, vai lá e pega uma nota. A nota, gente, muito vai depender do seu nível de inglês. Sim, Vivi? Se você tem um nível bem mais baixo, provavelmente você vai ter um 4. Se você já sabe um pouquinho, já tem mais segurança com o inglês, provavelmente sua nota vai ser um 5, um 5,5. Agora, se você já é um nível mais intermediário, você consegue uma nota de 6, uma nota de 6,5. A nota, tio, eu já falo muito bem inglês e tal, já conheço bastante coisa. Então, é bem possível que você pegue um Demorou. 7. Venha, pode vir que estou Põe- preparado. Aqui é top demais. É isso aí. Então, depende Olha, muito, gente, lembra de colocar no mute aí, tá? Que cada casa a gente sabe que tem um barulho diferente, e tá tudo bem. Então, cada nota vai ser de acordo com o que você traz na sua bagagem, tá bom? Então, por isso que a gente não recomenda esse curso para quem não sabe nada de inglês. A gente recomenda esse curso, por exemplo, que os meus alunos que já estão no nível 2, que eu conheço eles. Agora, quem está de fora, alguém que já tem mais um pouco de conhecimento, tá bom? Para que você não se frustre também, né? Não invista aquele tanto de dinheiro à ô, toa. Não ô, dá, Vivi, gente? Oi. com licença. É porque me surgiu uma dúvida agora. Você falou Sim? que o IELTS, se a gente quiser fazer em São Paulo, faz em São Paulo e o Salpipe no Rio de Janeiro. O IELTS só tem a opção de fazer em São Paulo? Eu tenho essa dúvida. Não. Não, olha, a Teacher, a gente pode até disponibilizar lá para vocês no curso da aula experimental. Existe o site do IELTS, chama Book IELTS. Aí lá você vai colocar lá o seu CPF, não é CEP, e aí vai aparecer lá, você pode escolher São Paulo, Brasília, lá mais para o norte. Então, assim, aí ali vai aparecer as cidades que tem. Por isso que tem Sim, gente do norte que não compensa descer para o Rio para fazer céu. Faz o IELTS mesmo por lá, entendeu? Então vai depender da sua localidade. Por exemplo, eu tenho IELTS aqui em Belo Horizonte. O que eu vou caçar no Rio de Janeiro fazendo céu? O dinheiro que eu vou gastar viajando é um pouco mais do IELTS, porque eles têm um paga um pouquinho curso de brasileiro. diferença em valores, uma questão de R$ 300 para menos, para mais ali, entendeu? Então, o Entendi. custo da minha viagem vai ser maior. Para que que eu vou lá fazer o certo? Faço o IELTS mesmo. Mas isso quem decide é você, é o que você achar que deve fazer. Nós estamos aqui para te apoiar e para fazer você chegar lá. Então, Mary, Teacher Mary, às vezes chama a Maria de Teacher Mary. Teacher Mary, come back for your introduction. Thank you, Vivi. So, as I was saying, I work here with Vivi for 3 years now, and the most part of these years with the IELTS exam, with the crash courses and also private classes. Então, como eu falei, meu nome é Maria, eu tenho 20 anos e eu tô aqui na escola tem 3 anos, o tempo passa muito rápido. E, assim, durante esses 3 anos eu trabalhei na grande parte deles com alunos do IELTS, assim, foi o motivo pelo qual a Vivi me contratou e foi, assim, o que eu mais trabalhei nesses 3 anos. E aí, tanto em crash courses, quanto em cursos extensivos, quanto em alunos particulares, alunos que precisavam de 4 e alunos que precisavam de 7, assim, nos dois extremos do IELTS.
E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a estrutura da prova e sobre a estrutura do curso. Eu Ô, vou. teacher, vale lembrar, né? Falar da sua experiência, gente. Teacher Maria fez o IELTS o ano passado. Ela, gente, eu tenho o maior orgulho, né? Dessa garota maravilhosa. Ela tirou 8 na prova. 8, gente. Uma pessoa para tirar 8, ela pode errar no máximo 2 questões. Eu conheço pessoas que falam inglês desde que nasceram, que são estrangeiros, que moram num país que fala inglês e não conseguem tirar um 8 nessa prova. Ralam muito para tirar um 6,5, 7, viu? Eu fiz um curso, teacher, na Irlanda, que foi voltado para o IELTS. E lá eu conheci pessoas que já estavam há 9 meses estudando 4 horas por dia e tiraram 6,5, tá? 4 horas por dia na escola e mais 3 em casa. E tiraram 6,5. Por isso que eu falo com vocês, não percam a oportunidade de fazer esse curso com a Teacher Maria, porque a capacidade dela de resumir as informações vai fazer toda a diferença para você no seu resultado. Teacher, Thank you, turn. Vivi. Ok, gente, eu vou pedir só para vocês deixarem as dúvidas para o final, porque muita coisa que vocês estão perguntando eu vou falar ao longo da apresentação. E aí, se restarem dúvidas, a gente tira todas sem nenhum problema. So just talking a little bit about the school. We are working with English for about 9 years, and we have about 4 years of experience preparing students for IELTS interview and for the job interview. Here. What is IELTS exam? So it's an exam to test your English. Então, todo mundo me pergunta, o que que é a prova do IELTS? Eu posso reprovar? Eu posso passar? Como que funciona isso? Gente, a prova do IELTS é uma prova de nivelamento. Ela só quer saber o quanto você sabe de inglês. Então, ninguém reprova e ninguém passa. Você só vai ser classificado no que a gente chama de bands, que são nada mais do que as notas. Então, a gente tem da band 3 until the band 9. Ok. And talking about the exam, we can divide it in 4 parts: speaking, listening, writing, reading. O speaking é a prova sobre de que você fala, seja com o examinador cara a cara ou seja com uma videoconferência. E o exame gira em torno ali dos seus 15 minutos. O listening, ele dura 30 minutos e depois você tem 10 minutos para passar as suas respostas para o gabarito. A prova do listening, vocês vão ouvir áudios. É a prova, para mim, assim, mais complicada. E vou falar por que mais na frente. O writing, ele são 60 minutos, são 2 redações. E o reading são 60 minutos para 3 textos. Então, essa é a estrutura geral, é a organização da prova e o tempo de prova. Ou seja, a prova dura em torno de 2 horas e 45, 2 horas e 55. So, talking about each part separated. About the speaking. It's divided in 3 parts. We have part 1, part 2, and part 3. On part 1 and 3, you just answer some questions. And on part 2, you get a card with a topic, and you need to talk about this topic for about 1 to 2 minutes. A prova do speaking, ela é dividida em 3 partes. Então, a parte 1 e a parte 3 são questões. Vocês vão responder as questões pontuais. A parte 2, vocês recebem um cartão. Nesse cartão tem tópicos para vocês abordarem. Vocês vão fazer um monólogo de 1 a 2 minutos sobre aquele determinado assunto. Em alguns lugares do país, a prova é cara a cara com o examinador. Em alguns lugares é vídeo chamada, igual a gente está aqui hoje, mas no local de prova. Então, essa é a estrutura do speaking. Lembrando que é um teste formal, lembrando que a gente precisa trazer expressões, que a gente precisa trazer tempos verbais,
que a gente precisa trazer phrasal verbs e mostrar realmente conhecimento no idioma. Listening. Listening for me is the most difficult part of the IELTS exam. Here we have 40 questions to 4 audios. You can't hear the audio again, and it's really fast and really depends of the voice and the tone of the person who is talking. Então, o listening são 40 questões para 4 áudios. Eu considero a prova mais difícil do IELTS. Tanto que durante o Crash Course a gente vai ter mais aulas e mais deveres do listening do que das outras skills pelo nível de dificuldade mesmo. Por que que ela é difícil? Porque o áudio não é repetido. Então vocês têm que ouvir ao mesmo tempo que vocês processam e ao mesmo tempo que vocês escrevem as respostas. Então vocês têm que fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Isso é muito difícil. Além disso, o áudio ele é influenciado, né, pela questão da pessoa que está falando, do ritmo de fala, pelo, como chama? Pela origem da pessoa. Então, realmente, pela... Gente, fugiu totalmente a palavra, sorry. Pela... Sotaque, accent. Isso, pelo... Eu esqueci a palavra em português, eu lembrei em inglês. Accent, pela regionalidade da fala, né? Então, vamos colocar assim. Então, às vezes, a gente pega áudios que é um indiano falando, que é um chinês falando, um canadense, um britânico. Pelo sotaque e nacionalidade. Isso, sotaque. Thank you. Fugiu totalmente a palavra. Então, isso é muito difícil, porque às vezes você pega o sotaque de um indiano, o sotaque de um chinês, o sotaque de um britânico, e às vezes fica muito mais difícil. Então, é uma prova bem complicada. Ela é dividida em 4 partes. Geralmente, a parte 1 é mais fácil e a 4 é a mais difícil. Então, é muito importante vocês garantirem os pontos na seção 1 e na seção 2. About the reading, we have 40 questions to 3 texts. And the questions, they have different ways. They can be like true or false, to fill in blank, multiple choice. And the texts are also really different. Então, o reading são 40 questões para 3 textos diferentes. E as questões variam muito, elas são de true ou falso, de verdadeiro ou falso, de completar, de múltipla escolha, e o estilo dos textos também variam muito. Então, os textos às vezes são técnicos, às vezes são reportagens, às vezes são folders informativos, às vezes são resenhas. O reading não é uma prova difícil, mas é uma prova muito técnica. É uma prova que você tem 60 minutos para ler 3 textos grandes e para responder 40 questões. Então, o tempo é muito curto. Então, se você não tiver uma técnica desenvolvida para conseguir ler esses textos de forma eficiente e responder essas questões de forma eficiente, não vai dar tempo. O writing, ele é 880, eu sempre brinco isso. Tem alunos que têm muita facilidade com a escrita e acham a skill mais fácil, e tem alunos que acham mais difícil que o listening pela dificuldade de escrever mesmo, independente do idioma. Então, o writing ele é dividido em 2 tarefas, na tarefa 1 e na tarefa 2. O primeiro texto é um texto de 150 palavras, que vocês vão... É uma carta. E o texto 2 é um texto de 250 palavras que vocês vão opinar sobre um assunto específico a ser dado pelo comando, né? E o texto ele tem que ter uma estrutura muito fixa. E geralmente a maior pedra no sapato de vocês é a estrutura. Vocês têm dificuldade, no geral, em entender a estrutura da prova, em assimilar isso, e isso torna tudo mais difícil. Alguém aqui já teve alguma experiência escrevendo alguma redação do IELTS? Ou nunca? Ninguém nunca tentou? Eu tive, teacher. E como foi? Me conta. Eu vou falar que eu demorei um pouco mais para fazer na de 150, mas em compensação na de 250 eu consegui estruturar
dessa forma que você está comentando, introdução, desenvolvimento e conclusão, e eu ganhei tempo para justamente poder fazer alguns ajustes e poder ler e reler mais uma vez antes de acabar o tempo. Uhum. Mas você achou difícil? Você achou fácil? Como que foi isso? Eu vou te falar que eu achei médio. Tá. Eu fiz o ano passado, né? E eu Uhum. consegui uma nota legal no writing speaking, mas eu acabei não me dando muito bem no reading e no listening. Ok. O listening No justamente foi entanto, onde eu tomei pau. Desculpa. no writing, pessoal, a teacher, tanto é que ela não fica nessas aulas, ela não fica esperando vocês escreverem texto, não. Normalmente o writing ele é treinado como dever de casa. Por quê? Você fazendo writing em casa, a gente vai pedir, ó, tenta colocar o relógio aí marcando o seu tempo e avisa para a gente em quanto tempo você fez. A teacher ela vai ler o seu texto individual e vai colocar as correções necessárias para que você enxergue aonde você precisa melhorar. Então, essa parte ela é feita em casa, o writing, né? O listening, a gente já falou do listening, teacher? Falei, mas vou trazer um pouquinho mais dele ainda. Ah, É, tá. gente, então assim, o writing, é isso que a Vivi falou. Eu sempre brinco com vocês que vocês têm que entender a estrutura, porque quem não entende a estrutura, não tem como. Então, assim, as primeiras aulas do writing, a gente vai trabalhar muito, muito, muito a estrutura. Ela tem que ser automática para vocês. E aí, em casa, vocês vão pôr essa estrutura em prática. Acho que foi o Roberto, ele pode me corrigir se não foi ele, que contou aqui que ele fez a prova do IELTS e ele não passou pelo listening. E eu falei quando eu passei pelo listening que Yes. é a skill mais difícil. Não é à toa. O listening é a skill que a gente mais tem alunos que contam, que tem com o mesmo relato, que chegam com o mesmo relato. Fiz a prova, tive nota em tudo, mas não tive no listening. Teacher, fiz, mas fiquei só no listening. É a skill mais difícil, gente. E o que que é importante? A Vivi trouxe isso agora, mas eu vou reforçar isso o tempo todo durante o curso inteiro. É um curso prático, ou seja, é um curso baseado em questões. É um curso que eu preciso da dedicação de vocês, não só nas 1 hora e meia de aula, mas em casa. Então, eu preciso que vocês façam listenings o máximo possível. Eu preciso que vocês treinem a redação. Eu preciso que vocês resolvam a prova do reading. Porque é um curso prático. Vocês não vão aprender isso assim por osmose, comigo falando e vocês absorvendo e chegando lá e fazendo. Quem dera se fosse assim. Então, não é. Então, assim, eu preciso que vocês trabalhem junto com a gente nisso, porque é um curso que ele depende não só de mim, mas de cada um de vocês. Então, vocês têm que lembrar que não é só investimento financeiro, é um investimento de tempo. Então, vocês têm que estar dispostos a investir tempo da rotina de vocês para estudar para a prova. Senão, não vale a pena no sentido que o retorno é muito pouco. A Vivi trouxe o exemplo do Evandro, né, no começo da aula. O Evandro foi um aluno que eu ficava maluca com o tanto de dever que ele me enviava. Assim, eu passava um listening e ele fazia 5. E ele falava, teacher, eu fiz tanto, 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 o que que você acha? E é isso, é um curso prático. Quanto mais você fizer, mais fácil vai ficar. Então, na primeira prova do listening, você tira 10, na segunda você tira 11, na terceira você tira 15. Então, não adianta vocês só virem aqui, fazerem a aula, deitar e dormir e esperar a próxima aula. Não adianta. Eu preciso de comprometimento de vocês com as atividades e com os deveres. Quero falar um pouquinho sobre o geral da prova. Eu sempre brinco com os meus alunos, isso não é uma grosseria, é um fato, que não importa o quão bem vocês vão na prova se vocês não marcam um tempo. Porque tem gente que me entrega um texto assim incrível no writing, aí eu pergunto, tá, em quanto tempo você escreveu? A pessoa me fala, em 2 horas. Não faz diferença pra mim, porque infelizmente no dia da prova vocês têm 1 hora só. E eu sempre falo isso. O nosso objetivo aqui do curso, desde quando eu e a Vivi criamos a ideia de fazer os crash courses, era a gente aproximar vocês do ambiente de prova, ou seja, era a gente colocar vocês o mais perto possível da realidade. Então a gente seria assim,
seríamos péssimas professoras se a gente deixasse vocês treinarem a redação por 6 semanas com 2 horas, sendo que no dia de prova vocês vão ter 1 hora só. Não adianta. Então, eu brinco que vocês não podem se trapacear. Então, sempre que vocês forem fazer os deveres, o cronômetro é seu melhor amigo, o relógio é seu melhor amigo. Então, se a prova do writing ela é 1 hora, vocês têm 1 hora para fazer os 2 textos. Vocês precisam parar os textos do jeito que eles estiverem quando tiverem 1 hora. Porque só assim eu vou ter noção. Porque assim, se você me escreve um texto perfeito, não me conta que você gastou 2 horas, eu vou achar que tá tudo lindo, que você tá perfeito na redação e bola pra frente. Sendo que não é assim. Mesma coisa do tradutor. O tradutor é uma excelente ferramenta, mas não para a gente no curso do IELTS. Então, fazer dever do writing, jogando no tradutor em português, passando para inglês não funciona. Responder as minhas perguntas em classes do speaking com a ajuda do tradutor não funciona, porque isso, infelizmente, vocês vão estar se trapaceando. Isso é muito importante vocês terem em mente. Então, o principal recado assim que a gente tem sobre a estrutura é o que a Vivi falou. Tem gente que mora fora há 10, 15 anos e não dá conta de fazer um IELTS. Por quê? Porque a prova do IELTS, ela não é uma prova simples, ela é uma prova técnica. Se você não sabe a estrutura da redação, se você não sabe as estratégias para fazer o reading, se você não conhece a estrutura do speaking, se você não sabe os critérios de pontuação, se você não sabe o que te tira nota, o que te dá nota, você não passa, não importa o quão bom seja seu inglês. Então, fazer um preparatório de acordo com as estratégias é uma coisa extremamente importante. Se acostumar com o tipo de prova, se acostumar com o tempo de prova é a melhor coisa que vocês podem fazer por vocês do futuro. Eu vou tirar umas dúvidas e depois eu retomo. Roberto, está com a mão levantada? E o relógio não para, viu, teacher? É desesperador você ver aquele reloginho ali e você conta as palavras e vê que não bateu a quantidade necessária para terminar a redação e ela não está coerente, você tem que apagar e escrever de novo, viu? Olha, isso que você falou é fato. É muito fato, gente. Assim, vocês não podem se trapacear em relação ao relógio. Todo treino de vocês tem que ser embasado nos relógios, no cronômetro. Igual eu falo prova do listening. Gente, não adianta você fazer a prova no dever pausando o áudio, voltando o áudio, colocando a legenda do YouTube, voltando, lendo de novo. No dia o áudio não para. Ele não é repetido, não tem legenda. Então, vocês têm que, durante as aulas, a gente deixa o ambiente mais próximo possível da prova. Mas em casa, estudando, vocês também têm que deixar o ambiente mais próximo possível. Isso é muito importante. Eu queria tirar as dúvidas. Quem tiver dúvidas pode levantar a mão, por favor. Eu vou chamando um por um para não bagunçar. Gente, pode perguntar o que vocês quiserem. Oi, Roberto. Eu de novo. Tranquilo. Você comentou uma coisa muito importante dessa parte do listening. De você ter que ouvir. Seria uma dica para nós, assim, que vamos fazer a prova, que vamos, sei lá, no meu caso eu vou fazer o curso de novo, porque as coisas são tão dinâmicas que a gente precisa estar atualizada. Anotar num rascunho ajuda em transferir a resposta. Por exemplo, no caso que eu fiz a prova via computador aqui em São Paulo. Uhum. Ajuda nessa parte da transferência da resposta ou fazendo automaticamente direto no computador? Não dá tempo. Essa é a questão. Porque as provas do listening, vocês vão ver ao longo do curso, elas são, às vezes, tem duas respostas em uma frase. Então, você escrever, passar rascunho não vai funcionar. A prova do listening eu recomendo que seja feita da forma mais direta possível, porque as respostas são muito juntas, elas são muito atropeladas, às vezes simplesmente não dá tempo. Mas é uma boa pergunta. Obrigado, teacher. Francisco, Boa noite, professora. Tudo bem? good evening, how are you? I'm fine. I'm good. Teacher, é o seguinte, eu tenho, na verdade, duas perguntas.
A primeira é sobre a prova em si, porque eu já ouvi que a prova tem ela que dá para fazer na sala, usando lápis e tudo mais, e dá para fazer direto no computador. E algumas pessoas disseram que seria melhor talvez fazer no computador direto, porque colocaria o fone, ficaria melhor para ouvir os áudios, é, e você conseguiria fixar melhor. Tem alguma dica a respeito disso? Se é melhor realmente essa do computador? Olha, E se você quiser antes da responder aí, eu gente, vou. antes da gente pensar se é melhor ou não, eu acho que você tem que entrar no site do IELTS e pesquisar qual modalidade tem na sua cidade ou na cidade que você vai fazer a prova. Porque tem locais que dá para escolher e tem lugares que não dá para escolher, que só tem no papel, que só tem no computador. Acho que a primeira questão tá aí. Segunda questão, isso é uma preferência individual, Francisco. Por quê? Porque assim, uma pessoa que tem muita dificuldade de digitar, provavelmente a prova no computador, principalmente no writing, para ela vai ser prejudicial, porque ela vai demorar muito tempo a escrever as palavras, a digitar, a bater o teclado, etc. Agora, para uma pessoa, que é o meu caso, que digita 30 vezes mais rápido do que escreve, eu ganho muito tempo fazendo a prova no computador, porque eu digito muito mais rápido do que eu escrevo. A vantagem da prova no computador, ela te dá a contagem das palavras. A prova à mão você tem que contar ou chutar, que já deu 150 e que já deu 250. No computador, não, ela vai te dando exatamente a contagem. Essa, para mim, é a maior vantagem. No listening, no reading, eu não sinto tanta diferença, sendo muito sincera. A maior diferença para mim é o writing. Então, eu acho que isso tem que ser avaliado. E essa pergunta foi interessante, porque eu falei aqui há 2 minutos que o nosso objetivo da escola sempre foi deixar vocês o mais perto do ambiente possível. Isso se inclui na formato de prova. Então, se, um exemplo, você, Francisco, vai fazer a prova no papel, desde o começo do curso eu vou te recomendar fazer os deveres à mão e não digitados. Eu vou te recomendar a imprimir as provas do reading e fazê-las à mão e não digitadas, para você não estranhar isso no dia. Agora, se o Roberto vai fazer ela digitada, eu vou exigir que ele faça todas as redações digitadas e que ele não imprima nada, porque ele tem que acostumar a fazer questões na tela. Então, isso é uma coisa bem importante para vocês descobrirem antes de começar o curso. Já entrem no site do IELTS, já olhem o local que vocês vão fazer a prova e já descubram qual é a modalidade dela. E qualquer outra dúvida. Você falou aí sobre a contagem de palavras, então no caso, quando a gente está digitando, já vai aparecendo ali quantas palavras. Então isso é bem mais prático. No caso do listen, a gente vai usar fone de ouvido para essa parte, ou não? Ele é colocado no áudio lá para a sala inteira ouvir? Como que Não, funciona? geralmente é fone de ouvido. Ah, não, então já é mais interessante. A outra pergunta é a respeito de vocabulário. Eu, por não ter prática de conversar em inglês e tudo mais, ler, mais é o basicão assim, aí eu coloquei uma meta, né, para eu poder estudar e um tempo para eu poder me aprimorar. Eu queria saber, assim, sobre se tem algo específico que eu precise aprender de vocabulário para fazer a prova. Algum tipo de conteúdo, algum tipo de assunto específico que eu devo me concentrar para aprender mais vocabulário, mas também que seja direcionado para o IELTS. Isso é muito o que a Vivi falou. Para fazer o curso do IELTS, não dá para a gente enganar vocês para vender. Vocês têm que ter um vocabulário básico para intermediário, porque senão vocês não vão conseguir acompanhar a turma. Isso é uma coisa que a gente deixa muito claro, porque assim, a gente vive e aprende, né? Então, nos primeiros cursos que a gente fez, a gente não nivelou isso. E a gente teve muita dificuldade de lidar nas aulas com o pessoal. Então, vocês precisam ter isso em mente. Que se vocês têm muita dificuldade com o inglês, não entendem nada, talvez não seja a hora de fazer o Crash Course, talvez seja a hora de fazer o Made Easy com a Vivi, fortalecer a base do inglês, fortalecer a gramática, etc. Então, para o curso do IELTS, não é que tem um conteúdo específico que você tem que saber dominar, mas eu preciso que você domine o mínimo do inglês, o básico, que você domine, assim,
a gramática básica, o vocabulário básico, que você seja capaz de criar frases, que você seja capaz de entender as minhas frases, porque o texto é todo em inglês, as aulas do speaking são todas em inglês, o áudio é todo em inglês. Na sala de aula do Crash Course, eu quase nunca falo português, só em situações específicas. Então, se você não tem o inglês para acompanhar isso, é mais vantajoso você investir tempo e dinheiro num curso preparatório, como o Made Easy. Então não é que tem um conteúdo específico, mas eu preciso que você tenha uma base interessante do inglês, ok? Ok. Eu, Rafael. Sorry, você tem outra pergunta, desculpa. não, obrigado. Era só agradecer. Ok. Vou colocar no Rafael, no- please. Olá, boa noite, tudo bem? Eu acredito que a minha pergunta, ela basicamente já foi respondida, né? Porque eu basicamente caí aqui de paraquedas, né? Eu me inscrevi para poder fazer um. Eu sou motorista carreteiro e vou participar de uma feira agora no início de março. E eu fui informado que é necessário ter o curso de inglês. Eu tenho vários outros pré-requisitos, porém meu curso de inglês ele é bem básico, né? Apesar de já ter viajado algumas vezes para fora do Brasil, inclusive Estados Unidos, o meu curso de inglês é bem básico. Então pelo que eu estou entendendo, eu provavelmente vou ter muita dificuldade de acompanhar aqui com vocês e provavelmente Exato. também vou ter dificuldade de atender um pré-requisito lá que vai ser em ter essa certificação, uma vez que é, eu vou ter que participar de uma avaliação e essa avaliação tem que ter o êxito, então eu tenho que Ô, desacelerar e não Rafa, começar por aqui, né? exatamente, ó, a gente tem que seguir igual o exemplo do marido da Mari, que inclusive eu mandei o feedback que ela mandou no grupo, viu, gente? Eu não pedi ela mandou porque ela quis mesmo falar com os colegas Certo. dela de sala, eu mandei o print lá para vocês verem. O marido dela começou com a gente aqui do zero, né? Uhum. Ele foi fazendo Made Easy, depois ele começou o segundo livro, então ele teve uma base para entender melhor o IELTS. Aí ele foi chegando na metade do livro, a gente falou assim, ó, agora, Evandro, vamos lançar o Crash Course do IELTS, acho que já está na hora de você fazer. Aí ele fez o Crash Course, já fez o IELTS, tirou a nota que é necessária. Então, gente, a gente precisa trabalhar a base, porque IELTS é conclusão desse trabalho. Mas é Uhum. possível, entendeu, Rafa? Então você pode vir com a Uhum. gente, você me chama lá no privado, que aí até amanhã, mais ou menos, eu te respondo. E aí eu te falo, não, Rafa, o IELTS para você agora não, você ainda tem que dar uns passos até ele. Vem para o Uhum. nosso Made Easy, aprende. Ó, gente, no Made Easy tem plataforma, tem aula de conversação, tem aula, normalmente eu que estou dando aqui a aula do pessoal que está começando agora. Aí Certo. você cresce no idioma, amadurece no idioma. Aí você vem para a Teacher Maria aqui e depois para o Teacher Cadu fazer o treinamento da entrevista. Então, são esses Entendi. três passos que a gente tem que ter, né? Ó, que é o inglês geral, depois o job interview, que é para você se preparar para a entrevista. Você pode fazer a entrevista sem fazer o IELTS, tá? Mas para que seu processo de segmento depois da entrevista, você precisa apresentar o IELTS com a nota Ah, necessária. entendi. Normalmente, para quem é Harvester e Forward, eles precisam de um 4. Para quem e linha de produção também acredito que seja um 4. Caminhoneiro, carreteiro, precisa de uma nota 5, né? E o mecânico também precisa de uma nota. Olha, se eu não me engano, é 5 ou é 6. Eu preciso ver a exigência deles lá. Mas para cada Entendi. profissão é uma nota diferente. 4 é Entendi. muito tranquilo para a gente trabalhar um 4 com você. 5 também é. E esse, normalmente, né, teacher? Quem vai tendo mais inglês ali é muito tranquilo tirar um 6. Ô, gente, depois que eu fiz esse curso na Irlanda, que uma aluna, uma colega de classe minha, super estudiosa, maravilhosa, o inglês dela era invejável, tá? Estudando. Ela chegou na Irlanda, fez um IELTS, tirou acho que 5 ou 5,5.
Aí ela estudava Uhum. 8 horas por dia e depois de um ano tirou 6,5. Aí eu fico Ah, olhando para as bacana. meninas aqui por 6 semanas. É, é, é. Confesso que Hoje, não é eu, tão estimulante, assim, uma vez. eu fico em Confesso que no meu choque. caso. Hum, Ah, Eu confesso que no meu caso não é tão estimulante, uma vez que eu já tenho 43 anos, né? E mas você tá assim, novo. ah, Aqui, lá na URB, gente, eles contratam até 55. E na Nossa, província até 59. Então você tem é, já tempo de passou sobra. já passou tanta Bebês. gente por nós que você tá assim, bem mais novo, 10 anos mais novo, assim, de é, verdade. E é, assim, eu tentei antecipar o meu processo ao máximo. Inclusive, passei um tempo lá nos Estados Unidos para tirar minha drive license, né? Inclusive, fiquei reprovado 3 vezes antes de ter êxito, né? Justamente pela dificuldade do idioma. Mas eu já cumpri, inclusive, a etapa, porque eu trabalhei com meu visto, aí trabalhei com meu visto, que eu digo, em conseguir tirar o visto, e fui para lá, fiz todo o processo da Drive License, consegui tirar o meu documento, apesar de ser um documento com validade muito curta, foi só de 6 meses, porque foi o período que eu tinha do visto, né? Então só foi como eu tirei em Miami, só eu teria que ir para outro estado e aí eu não estava disposto, eu fiz em Miami mesmo, mas eu acho que o meu inglês nem de perto é suficiente para ter uma nota 5. Eu acredito que eu mas assim, precise. Rafael, eu acho que dependendo, você pode fazer, a gente pode conversar isso com a Vivi, de fazer uma aula de nivelamento, né, Vivi, dependendo, para a gente entender qual que seja esse nível, porque assim, 4, gente, é realmente muito básico para o IELTS, então às vezes vocês acham que não dá, às vezes dá, e às vezes realmente não dá. Eu acho que talvez a gente possa olhar essa questão de tentar marcar um dia para a gente fazer uma entrevista, alguma coisa assim, para a gente ter uma noção desse nivelamento, para a gente ver se você se Uhum. encaixa já no curso do IELTS ou se você tem que ir para o Made Easy fortalecer primeiro, Perfeito. tá? A gente Excelente. conversa isso certinho. É, Excelente. Tá ótimo. Douglas, Então, Ah, oi, Obrigado. Tuca. Eu queria tirar uma dúvida sobre a writing, sobre a redação. Porque no português, é, por exemplo, dá, é, eu, são sílabas. No inglês, por exemplo, de, of, by, pode se entender como palavra também na hora da redação? Conta como uma palavra inteira? conta. Conta Ah, sim. Isso entra na era contagem, sim. outra dúvida, já responderam aí não precisa perguntar, não. Gente, eu vi várias perguntas aqui no chat, sobre a questão do CELP e pro IELTS. Então, o que que a gente, a Vivi pode complementar também, mas assim, o que que a gente sabe sobre o CELP? Primeiro, ele só é feito no Rio, então dependendo de onde vocês moram, isso é uma dificuldade. Tecnicamente, ele é uma prova mais fácil do que o IELTS, mas também é uma prova com menos uso, talvez. É a longo prazo, principalmente. Então, acho que todas essas questões devem ser avaliadas. Vivi, você quer falar um pouquinho sobre isso? o que vai mudar muito, assim, gente, é a distância só que está na prova, né? E o valor que difere assim uma de outra vai ser uns R$ 300 a menos. Então, por exemplo, não compensa quem está lá no norte descer para o Rio de Janeiro para fazer o CELP, porque todo mundo fala que é bem mais fácil. Nem tanto assim. É uma coisa ou outra que muda. E se você faz o preparatório do IELTS, você vai estar preparado para ele. Esse preparatório, ele serve para o CELP também. A gente teve uma aluna que fez o preparatório. Na época, o CELP não estava, vamos dizer assim, tanto em evidência na cabeça das pessoas, mas ela era do Rio de Janeiro, então ela fez o CELP mesmo. E ela falou, Vivi,
Olha, vocês tinham que divulgar muito mais o curso de vocês do que vocês já fazem, porque eu consegui a minha nota com aquelas 6 semanas de curso. E o curso do IELTS, ele valeu demais para mim para fazer o CEP. Aí ela falou essas pequenas diferenças, né? Que é a prova falada não é uma interação igual no IELTS, não é com o examinador. Tinha uma imagem lá e ela tinha que descrever. A redação não tinha redação de 250 palavras, era uma redação mais informal, com menos palavras. Mas ela falou assim: ó, o listening me ajudou demais a fazer a prova do CEP. Então, assim, são as pequenas diferenças, mas vai ser difícil também, gente. Não é porque o povo fala que é fácil que quer dizer que seja fácil, viu? Vai ser difícil também. O mais interessante, gente, é você dominar a técnica e a estratégia, que é isso que a Titia Maria faz com maestria. Técnica e estratégia para fazer a prova. Por quê? Já é previsto por eles que você não vai ter tempo de ler um texto gigantesco para responder as perguntas. Eles querem, através da pergunta, saber se você domina a estratégia de achar aquela pergunta dentro do texto. Então, é isso que vocês vão estar treinando na aula com a Teacher Maria. Qual parte mais, Teacher? Não, era basicamente isso. Ah, no speaking, a Titia Maria vai trazer palavras específicas, a gente sempre fala, né? O legal para você fazer uma prova de speaking, gente, é você conseguir variar no seu tempo verbal. Por exemplo, alguém que fala num present perfect, aquilo ali já vai somar na sua nota. Alguém que consegue falar num future perfect, nossa, vai somar muito mais. Alguém que coloca ali uma expressão, por exemplo, it was on the tip of my tongue, né? Tava na ponta da língua. It was on the tip of my tongue. Isso aí, ele vai falar, opa, expressão idiomática, soma ponto para essa menina aí, né? Então, se você usar um phrasal verb, olha, domina, usou aqui, ó, 3 phrasal verbs, soma ponto para você, né? E o listening. Listening é ficar esperto no listening. Normalmente, gente, o listening, a teacher faz assim: ela passa o listening, vocês vão respondendo, depois que finalizou, porque ela tem que dar a sensação real que você vai ter lá na hora. Depois que finalizou, ela vem parte por parte, escutando e discutindo com vocês por que que aquela resposta foi correta, por que que a outra não era correta. E isso aí vai criar em você um amadurecimento na hora de ouvir. Aí você vai pegando as dicas, entendeu? Em nosso curso, a gente sabe que muita gente trabalha de turno, que nessas 6 semanas, às vezes você vai estar no turno da manhã, depois vai estar no turno da noite. As aulas, elas ficam. Lá você vai ter o grupo oficial. Assim que você fizer o investimento, a gente vai te levar para o grupo oficial. No grupo oficial, a gente tem tudo organizadinho. A aula gravada, o cronograma da aula. Então, você vai saber, essa semana vai ser aula disso, semana que vem vai ser aula daquilo. Vai ter ali os deveres. A gente tem mais de 5 livros para você estudar de forma autônoma sobre o IELTS, porque é um crash course. Então, a gente não vai ler com você 5 livros, mas a gente vai te dar a ferramenta para que você leia e faça também o seu estudo autônomo, né? A gente vai na aula pegar os pontos mais importantes, mas você pode, não vou dizer masterizar, mas fazer um estudo com mais calma ali, de forma autônoma. Além de que nós também disponibilizamos 3 livros de preparação para o CELP. Vai ficar nos seus materiais. Então, são 5 livros de IELTS, mais 3 de preparatório do CELP. Vai estar tudo na sua mão. Então, Titi, eu não consegui estudar tudo em 6 semanas. Tudo bem, mas vai estar com você e você vai fazendo aquilo ali na medida que você conseguir. As aulas, elas ficam gravadas, então você pode reassistir
quantas vezes forem necessário. Então, por exemplo, o listening que ela passar o teste para vocês. Na aula foi aquela correria. Depois você senta, para, refaz de novo, faz o teste de novo, olha lá quanto que você acertou, viu se você melhorou ou não. Vai fazendo de novo até você conseguir se melhorar, porque olha, a gente, né, nunca vendeu um milagre e não vai ser essa a primeira vez. A gente só tem bons resultados com pessoas que pega ali, sabe? Põe pelo chifre, só larga quando passa. Então tem que estudar. Se não estudar, é mais difícil mesmo. Não tem milagre, viu, gente? A gente aqui é uma bússola. Nós vamos guiar vocês, né, para o melhor desempenho de vocês. Bom? Vivi, só uma pergunta. Hum. A Franciele perguntou se ela fizer a entrevista no dia 8 de março e não passar, isso implica alguma coisa para um novo teste? Se ela fizer a entrevista com os canadenses 8 de março, se ela não passar? Ela escreveu assim: caso eu faça essa entrevista do dia 8 de março e não passe, isso implica alguma coisa para um novo teste? Não, por exemplo, normalmente quem não passa, gente, eles vão te dar uma resposta. Se, se eles querem continuar com você e é para você melhorar seu inglês, ou se seu perfil não é adequado. E aí, inclusive, na quarta-feira, a gente vai fazer a aula inaugural do Job Interview, que é onde a gente vai falar essas questões de trabalho mesmo, né? Por quê? Às vezes, gente, eles estão lá para avaliar vocês de todas as formas, tanto profissional quanto perfil. Então, você vai com um sorriso no rosto, vai humilde, né? Tem gente que chega lá com o nariz em pé, gente, que eu vou fazer uma pergunta, a pessoa nem olha na minha cara. Então, assim, por aí você já vai vendo, eles também. Você acha que não? Eles vão ver, nossa, isso aqui não tem perfil para trabalhar lá para a gente, não. E aí eles vão analisar tanto perfil, quanto inglês, quanto experiência. Tem gente que tem a experiência que eles precisam, mas não passa, porque às vezes a pessoa fala demais. Por isso que é importante também se preparar para o job interview. Mas aí essa conversa eu vou continuar lá na quarta-feira, viu? É, Mas quem não passa não quer dizer que é reprovado, tá? Se for reprovado é por causa de perfil ou inglês. Aí eles vão pedir para que você capriche mais no inglês e volte a conversar com eles. Normalmente é assim. Eu conheci gente que passou na quinta entrevista, tá? Então fica calmo. é, sobre os outros cursos, Kleber, é só você mandar mensagem para a Vivi ou para o WhatsApp da secretaria para vocês verem as opções. E o pessoal perguntou do questionário. Isso é sobre as entrevistas. Então, não tem muito a ver com o curso do IELTS. Vocês vão conseguir ver mais na aula inaugural de quarta-feira do curso da Job Interview. Exatamente, essas perguntas aqui que inclusive a gente vai trabalhando ela com vocês, tá? Justamente para moldar vocês ali, para não falar demais e também não falar de menos. E aí vai ter simulado, vai ter treinamento, exercício com áudio, então é para ir destravando mesmo o inglês de vocês. Aqui, gente, no nosso IELTS, tá? Eu mandei uma fotinha lá, né, no grupo lá, nossa fotinha, tem todas as características do curso, tem o valor do investimento, tem uma pequena taxa ali do material, uma pequena taxa ali do curso. Eu vou mandar para vocês lá de novo. O pagamento ele é feito pelo Pix normalmente, mas quem precisar de cartão de crédito, me chama no privado que a gente conversa. Agora, quem está com interesse, é só falar, Vivi, eu estou com interesse no curso, que aí amanhã eu providencio tudo para vocês, tá? Pode ficar tranquilo, a gente não tem pressa, mas quarta-feira já vai ser a primeira aula oficial. Então, para você ter acesso a essa aula, você tem que fazer o quê? Fazer a sua inscrição lá comigo. Fazer a sua inscrição para a gente te colocar no grupo oficial e você já não perder a aula nem da primeira aula, tá? Já começar pau quebrando, beleza?
Tem mais alguma coisa, Titi? A gente está indo para o final mesmo. Acho que não, acho que a gente tá indo pro final agora. E aí, gente, é assim que a gente começar o curso assim oficialmente, né? Vocês vão receber um calendário das aulas certinho. É, É, eu e vou deixar um link lá, teacher, no grupo nosso, para quem, assim, aquele que tem dúvida se ele pode fazer ou não. Normalmente a gente pede um nível A2, porque essa prova que a gente tem ela é um pouquinho difícil. Então, o nível A2, que já seria assim, saindo do básico para o intermediário. Aí eu vou deixar esse link para vocês na aula experimental. Vocês podem fazer assim que vocês fizerem. Não aparece resultado para vocês, mas para que vocês entrem em contato com o telefone da secretaria e deixe lá. Fala assim, ó, eu fiz o nivelamento, o meu e-mail é tal. Se caso você achar que a sua prova foi muito rápida, eu vou pedir para você refazer a prova, aí você coloca o número 2 antes do seu e-mail, para demonstrar para a gente que foi a sua segunda ou terceira alternativa, porque só o e-mail não dá para repetir. Então, você põe 2 e escreve seu e-mail. Aí você vai entrar em contato com a secretaria e falar assim: ó, meu e-mail é tal, eu fiz o teste de nivelamento. Nós vamos enviar para você a resposta desse teste de nivelamento. Então, a gente pede assim, no mínimo o nível A2, combinado? Aí, teacher, normalmente, né, assim, quem quiser fechar a câmera não tem problema. Mas normalmente, todo final de aula inaugural, gente, a gente tira uma fotinha para postar lá no nosso grupo de aula experimental. Então, quem quiser deixar a câmera aberta, quem não quiser, pode fechar a câmera, mas não vai embora, não. Então, ó, prepare o seu melhor sorriso, que eu vou tirar uma fotinha nossa. Deixa eu ver quem tá. Ó, tá com sorriso aí, né? Tô vendo. Então, ó, cadê nós aqui? Peraí. Ó, one, two, three. Ah, que turma bonita! Eu quero ver todo mundo com a gente lá na quarta-feira. As aulas são de segunda e quarta, de 19h30 às 21 horas, então 1 hora e meia por aula. E os intercalados é aonde, terça e quinta, por exemplo, é onde você vai fazer o quê? Seus deveres, né? Estudar o seu livro, é onde você vai estar estudando paralelo ali com a gente, tá bom, gente? Então, teacher, thank you very much for one more class, for one more crash course. Quero ver saindo vitoriosos daqui, viu, gente? Daqui 6 semanas, quero ver todo mundo lá mandando. Teacher, consegui minha nota, teacher! Que a gente vai daqui, ó, vibrar com você. Só não vou falar que eu abro um champanhe para cada um, porque eu não gosto muito de champanhe. Mas, ó, vou estar aqui vibrando e comemorando com vocês, viu, gente? Thank you, teacher Maria. Thank you, everybody. thank you, guys. See you Aí. next class and have a nice week. Bye bye, everybody. See you. See you on the class, official class. Marca lá, eu, teacher, eu quero que eu vou te chamar lá amanhã. Bye bye, Bye. guys. Thank you very much. See you.